Muito bem, vamos seguir com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte. Quem destaca é o Edson Castro. Seja bem-vindo, Edson. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Hoje a gente traz aí diversas informações no nosso jornal impresso que circula nesta terça-feira em Erechim e região. Ontem a gente já começou a falar do rally, né? E teve piloto aí da nossa região participando, né? Exatamente, dois competidores aqui da região, uma dupla da região, que é o Evandro e o Juliano, competem aí a temporada inteira do Campeonato Brasileiro, que terminou no final de semana lá no Paraná, na região de Quatro Barras. E também nessa prova teve o Marcelo Dalmuti, que é de Severino de Almeida, participando exclusivamente dessa prova ao lado do Ulisses Bertoldo. O Evandro e o Juliano fecham a temporada aí na terceira colocação da categoria RC5 e aquela categoria de entrada ali dos carros 4x2. Você traz informações das categorias amadoras do esporte? Exatamente. As semifinais do Campeonato Regional da Liga Esportiva do Alto Uruguai também começaram no final de semana, já começa a se definir aí quem vai para a decisão. O Ipiranga de Gaurama fez a melhor campanha na primeira fase e acabou perdendo o primeiro jogo para o União Rio Azul, lá em Aratiba por 2-1, jogo de volta em Gaurama no próximo final de semana. O ACJ também jogou fora no final de semana, enfrentou a equipe do Juventude em Três Arroios, mas venceu 1-0 e tem vantagem para o jogo da volta que acontece nesse final de semana lá no estádio dos Gaviões. E a gente traz também uma reportagem dos jogos do Sesc, em que as equipes de Erechim no vôlei e também no atletismo conseguiram resultados bastante expressivos, conquistando, inclusive a equipe de vôlei conquistando o bicampeonato estadual da modalidade. Muito bem, a gente fala de Grêmio mais perto do G4 e o Inter mais longe do título, né? E quando é que a dupla Grenal volta aos gramados agora? Volta amanhã, jogos importantes, o Grêmio sai para enfrentar o Flamengo, é um confronto aí que pode definir se caso o Grêmio vencer, o Grêmio brigando muito fortemente pelo G4, o Grêmio que está hoje na quarta colocação. O Internacional faz uma sequência, aliás, o Grêmio vai fazer uma sequência de 2 jogos fora, Flamengo e Vitória, né? Nesse meio de semana e no próximo final de semana. O Internacional faz o inverso, uma sequência de jogos em casa. Nesse meio de semana recebe o Atlético Mineiro e depois volta a jogar novamente contra o Fluminense no final de semana. Então o Inter tem a possibilidade já nessa rodada, se vencer o Atlético, de selar a sua classificação no G4, aquele grupo que vai direto para a fase de grupos da Libertadores. A questão de título, o Internacional já está muito longe disso, tem aí, segundo matemáticos, apenas 1% de possibilidade, e o Grêmio briga muito fortemente, aí, principalmente com o São Paulo, por essa vaga no G4. Palmeiras que já pode ser campeão já nessa quarta-feira. Palmeiras que pode ser campeão nessa quarta, se não for nessa vai ser no domingo e assim vai por diante. Palmeiras vai ser campeão brasileiro, pode ter certeza disso. Vamos seguir falando dos gramados e, bom, Ipiranga foi eliminado da Copa Vianney Carlet, a gente comentou ontem, mas parece que o sonho da Copa do Brasil não terminou. A reportagem foi descoberta ontem pela nossa repórter Caliandra Alves Dias, que agora está meio Oswaldo Souza, matemática, ela que ajuda a fazer as fórmulas da Federação Gaúcha às vezes, e ela entende as fórmulas. Entende as tal de fórmula da Federação Gaúcha? Só ela e o presidente Noveleto que entende as fórmulas da Federação Gaúcha. E daí, o que aconteceu? Descobrimos que o Ipiranga ainda briga por uma vaga na Copa do Brasil e vai depender do Gauchinho, nosso vizinho aí. Essa informação saiu ontem, porque na verdade não se tinha atentado para a fórmula que a Federação Gaúcha faz para levar as equipes gaúchas para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O que acontece? O Avenida já tem vaga garantida tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro da Série D, porque mudou o regulamento esse ano. Normalmente, no Campeonato Gaúcho, já classificava no primeiro semestre a equipe gaúcha para disputar o Brasileiro da Série D no próprio ano. Esse ano mudou. Classificou a Avenida para o Brasileiro da Série D para o ano de 2019. Né? Então o que acontece? O Avenida está classificado no Brasileiro da Série D. O Grêmio indo à Libertadores, Grêmio e Inter no caso, o Avenida também tem uma vaga na Copa do Brasil. A situação é um pouco complicada de se entender, mas é por aí. O Grêmio certamente vai estar na Libertadores, então a Avenida tem essa vaga na Copa do Brasil para o ano que vem. Como a Avenida tem vaga na Copa do Brasil e no Brasileiro da Série D, o Avenida que está na final contra o Gaúcho não vai escolher nada, ele simplesmente vai brigar pelo título. O Gaúcho não. O Gaúcho, sim, ele tem a possibilidade de escolher tanto o Brasileiro da Série D quanto a Copa do Brasil. Então vai depender do Gaúcho, o Ipiranga, o Gaúcho que eliminou o Ipiranga no final de semana, vai depender do Gaúcho. O primeiro jogo é amanhã, quarta-feira, já da final. O segundo no domingo, e aí já termina a Copinha Vianney Carlet. Na segunda-feira, o Gaúcho tem que informar a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, qual competição ele vai querer.
e em qual estádio ele vai mandar seus jogos. Então o que acontece? Muito provavelmente a direção do Gaúcho já falou sobre isso. O estádio a ser utilizado tanto na Copa do Brasil como no caso do Brasileiro deverá ser o Vermelhão da Serra, né? Existe uma perspectiva do Gaúcho de faturamento recorde, vamos dizer assim, nos últimos anos para a equipe de Passo Fundo, caso vá para a Copa do Brasil. Então, é muito provável que o Gaúcho vá ficar na Copa do Brasil. E aí o Ipiranga não tem essa vaga para a Copa do Brasil. Caso o Gaúcho opte pela Série D, aí sim, o Ipiranga vai para a Copa do Brasil. Agora é um cálculo bem complicado, porque o Gaúcho hoje está na Série C do Campeonato Gaúcho, na 3ª divisão, tem uma equipe montada para disputar o campeonato do ano que vem, uma equipe muito boa, que muito provavelmente vai subir, só não subiu esse ano porque teve um jogador irregular na fase final. Erro da direção lá do Gaúcho, exatamente, né? Acabou ficando fora, porque o Gaúcho já era para estar na Série B do campeonato. Então o que acontece? Muito provavelmente o cálculo deles vai ser esse, 550 mil vem da Confederação, pela participação na primeira fase. Por ser um time muito mal ranqueado, o Gaúcho muito provavelmente vai enfrentar aí Corinthians, Santos, esses times grandes do futebol brasileiro que não vão para a Libertadores e que tem que disputar a primeira fase. Então, nesse sentido, acho que o Gaúcho vai sim optar aí por daqui um pouco, dependendo de tudo que aconteceu, o Gaúcho levanta aí fácil aí 1,5 milhão, 2 milhões com essa competição. E termina aquele tal do estádio deles que eles querem terminar. E até por outra coisa, vão fazer os jogos lá no Vermelhão da Serra, vão jogar na casa do adversário. Não vão querer disputar um campeonato inteiro jogando lá na casa do adversário, exatamente, né? Para a arrecadação ser pequena. E é a possibilidade do Gaúcho sanar todo o seu orçamento para 2019. Então, na verdade, a questão é a seguinte: o Ipiranga está nas mãos do Gaúcho, como a gente colocou aqui, mas muito dificilmente o Gaúcho vai abrir mão dessa vaga na Copa do Brasil. O sonho, vamos dizer assim, ainda persiste, mesmo o Ipiranga fora, mas eu acredito sinceramente que o Gaúcho vai optar pela Copa do Brasil. Muito bem, vamos à contracapa do Bom Dia de hoje, porque o Atlântico tem semana para se dedicar à Liga Nacional de Futsal. A gente já comentava essa situação, né, de decisão atrás de decisão. Agora agora não tem mais classificação, agora é jogo decisivo. O Atlântico já fez os 2 jogos de ida, tanto pela Liga Gaúcha quanto pelo Nacional. Tem um fôlego aí no Nacional, porque empatou com a Copa Grill lá no Paraná, joga no próximo sábado em casa, 1h30 da tarde, o jogo é 1h30 da tarde, lá no Caldeirão do Galo. E aí já na terça-feira, dia 27, enfrenta a Sueva, que aí o jogo promete ser um pouquinho mais complicado, porque o Atlântico perdeu o primeiro jogo por 4-1 e vai ter que reverter em casa. A situação, a gente já falou ontem, o Atlântico joga por empate na Liga Nacional no tempo normal e depois na prorrogação de novo. A única forma de ir à prorrogação na Liga Nacional é um novo empate, porque vitória do Atlântico ou da Copa Grill classifica um dos dois. E na Liga Gaúcha não, o Atlântico vai ter que ganhar no tempo normal para ir à prorrogação, onde sim o empate é do Atlântico. Mas essa semana toda ela é para preparar, recuperar. Tem o Wilsinho voltando, jogador que parou lá em agosto, ainda não voltou a jogar, mas já está treinando com bola, já está aí, daqui a pouco pode virar até a opção para um desses jogos. O Alan também, o Capa é outro jogador que vem se preparando também, pode ficar à disposição. Então é uma semana que o técnico Giba ganhou para trabalhar, mas principalmente para recuperar aqueles jogadores que de alguma maneira sentiam algum tipo de lesão e podem voltar com força total aí nesses 2 jogos decisivos. Os ingressos já à venda, né? Campanha Torcedor Master Galo, quem quiser antecipar, pode antecipar, até porque, Leandro, nós deveremos ter ginásio lotado, tanto no sábado quanto na próxima terça-feira. E a orientação já é da direção para que o torcedor chegue um pouquinho mais cedo para evitar aí filas e até conseguir estacionamento ali no entorno do ginásio. Fechou, Edson. Muito obrigado. Voltamos amanhã.